Lei 22, primeira parte. Use a tática da rendição, transforme a fraqueza em poder. Se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra, é preferível se render. Rendendo-se, você tem tempo para se recuperar, tempo para atormentar e irritar o seu conquistador, tempo para esperar que ele perca o seu poder. Não lhe dê a satisfação de lutar e derrotar você, renda-se antes. Oferecendo a outra face, você o enraivece e desequilibra. Faça da rendição um instrumento de poder. Se você é a parte mais fraca, não lucrará nada metendo-se numa briga inútil. Ninguém aparece para ajudar os fracos, isso só traz prejuízos. Os fracos estão sozinhos e devem se entregar. Lutar não lhe dará nada. Além do martírio, e muita gente que não acredita na sua causa. Morrera. Fraqueza não é pecado, e pode até se tornar uma força se você aprender a jogar corretamente. A sorte muda e os poderosos quase sempre são derrubados. A rendição disfarça um grande poder, despertando a complacência do inimigo, você tem tempo para se recuperar, tempo para ir minando o terreno, tempo para se vingar. Não sacrifique este tempo em troca do mérito de participar de uma batalha da qual não sairá vencedor. O que nos causa problemas na esfera do poder é quase sempre a nossa própria reação exagerada aos movimentos de nossos inimigos rivais. Esse exagero cria dificuldades que teríamos evitado se fossemos mais sensatos. Tem também um efeito ricochete interminável, pois o inimigo vai reagir com o mesmo exagero, como os atenienses fizeram com os melianos. O nosso primeiro instinto é sempre o de reagir, enfrentar a agressão com outra agressão. Mas, da próxima vez que alguém lhe der um empurrão e você perceber que está começando a reagir, experimente isto, não resista nem brigue, ceda, dê a outra face, curve-se. Verá que isso quase sempre neutraliza o comportamento deles. Eles esperavam, até queriam que você reagisse com energia e foram, portanto, apanhados desprevenidos e a sua não resistência os deixou confusos. Na verdade, ao ceder você passa a controlar a situação. Porque isso faz parte de um plano maior para que eles acreditem que o derrotaram. Esta é a essência da tática da rendição. No íntimo você permanece firme, mas por fora você se inclina. Sem mais motivos para se zangar, seus adversários ficam confusos. É improvável que reajam com mais violência, o que exigiria de você uma reação. Em vez disso, você tem tempo e espaço para armar um contramovimento para derrubá-los. No confronto entre o inteligente e o bruto agressivo, a tática da rendição é a melhor arma. Mas é preciso ter autocontrole. Quem se rende de fato perde a liberdade, e pode ser esmagado pela humilhação da derrota. Você deve se lembrar de só parecer que está se rendendo, como um animal que se finge de morto para salvar a pele. Vimos que é melhor se render do que brigar, diante de um adversário mais forte e da garantia de uma derrota. Quase sempre é melhor se render do que sair correndo. Na hora, a fuga pode ser a salvação, mas o agressor acabará alcançando você. Rendendo-se, entretanto, você terá a oportunidade de se enroscar no inimigo e atacá-lo com unhas e dentes bem de perto.